E aqui pro canal Bump Arts, no vídeo de hoje, eu trouxe a Girlane, né? Isso. Girlane. Então, Girlane, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse pro pessoal, quem é você, como você começou a desenhar. Beleza, sim. Me chamo Girlene Costa, mas mais fácil me chamarem de Gi, então podem me chamar de Gi. Eu comecei com ilustração digital desde 2016 profissionalmente, mas antes disso eu já mexia bastante com arte digital, só que um pouco mais amador. Então eu comecei realmente a mexer com a pintura. Seja na época eu pintava com Sai, os programas bem mais básicos assim, lá meados de 2014 por aí. Mas não tinha uma mesa digitalizadora, então eu tentava fazer no mouse algumas coisas. Mas desenho é algo que sempre gostei de fazer, então é algo desde criança que eu sempre gostei de fazer, de brincar, e acabei escolhendo como uma profissão hoje atualmente. Atualmente eu trabalho para uma empresa chamada Magic Media para fora. Trabalho como concept art, então desenvolvo vários conceitos, seja para jogos, conceitos para animação, para VFX e entre outras coisas que precisam de concept art ou alguma coisa do tipo assim. Antes disso, eu trabalho atualmente também como artista freelance, então Uhum. iniciei trabalhando também com comissões para clientes, então fazia bastante artes com temáticas de fantasia, para Dungeons and Dragons, RPG, para alguns projetos de clientes pessoais também, e alguns comícios também para os clientes com outras estéticas, como ilustrações para capa de livros, ou ilustrações para livros, ilustrações mais internas, assim, e também alguns comícios para animação que eu fazia para alguns estúdios, assim, como freelance. Coisas bem rápidas também, assim. Ah, show de bola. Mas é, sobre mim seria isso mesmo, sim, por agora, né? Ah, mas profissionalmente eu acho que já vai fazer uns 6 a 5 anos que eu trabalho com isso, assim. E eu, na verdade, sigo o seu trabalho já faz aí uns bons anos, acho que já faz uns 4, 5 anos mais ou menos. Eu te sigo lá no Insta, sempre via seus desenhos. E eu queria saber assim, de onde que veio isso de você, assim, quais foram as suas referências, né? Quem que, assim, você teve alguém que falou, começa a desenhar, ou você, sei lá, assistia algum desenho que você achava legal? Como que começou essa vontade de desenhar? A questão de desenhar mesmo, assim, eu lembro, assim, que eu sempre gostei muito de pintura, seja pintura tradicional, em quadro e até no papel, como aquarela, né? Então, eu de início eu comecei muito com tradicional mesmo, desenhar no papel, no sketchbook. Quando eu adquiri meu primeiro sketchbook, eu todo dia rabiscava, então eu normalmente eu gostava muito de rabiscar e desenhar coisas que eu gostava no meu dia a dia. Então, às vezes eu estava assistindo uma série, principalmente fui muito influenciada por mangá e anime. Então, meus primeiros traços foi bastante dessa linha com mangá, nesse estilo assim, um pouco mais estilizado. E um pouco de quadrinhos também, porque na época eu gostava muito de ler tanto quadrinhos quanto mangá. Então, essas coisas foi aos poucos me inspirando e buscando mais estilos que eu queria explorar, assim, nessa parte, assim. Mas eu lembro, assim, que antes até disso, como eu gostava muito de mexer com tinta e tudo mais, eu gostava muito mais de pintar do que desenhar, assim. É, eu via muito alguns artistas clássicos e um dos movimentos de artes que até hoje sempre me inspirou nessa questão de trabalhar pincelada, de trabalhar essa textura com luz e cores, foi impressionismo. Então, eu lembro assim que eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos por aí, e eu vi um documentário na TV, assim, não sei se era de um DVD de algum filme que eu tinha visto, ou de alguma coisa assim, mas era um documentário de uma artista, ela era pintora,
até, e ela mostrava o ateliê dela e todo o processo de arte que ela fazia. Ela pintava os quadros que eram tipo temáticas com crianças assim, só que era muito cheio de paisagens. E eu achei aquilo muito legal, tipo assim, eu falei, nossa, a pessoa passa o dia todo dela assim trabalhando com isso, né? E eu pensei assim, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Trabalhar com arte assim em geral assim. Então eu me vi naquilo como algo que eu conseguia, ao mesmo tempo me expressar, né? Porque a arte em si eu sempre gosto de deixar algo mais expressivo, seja no uso de cores, textura, e também na questão de criativos. Então meio que eu mesclei muitas coisas dos meus gostos, tanto a questão do tradicional, como você tinha mencionado algumas das minhas artes, como a questão mais digital que veio. Eu lembro assim que eu não era muito entretida no meio assim, tanto de ilustração digital, eu era bem iniciante nessa parte. Então eu não tinha muita noção assim, foi como que eu vou começar a trabalhar com ilustração digital, como os caras que eu via ali já estavam naquele mercado, trabalhava, principalmente aqui no Brasil, não tinha muita ideia assim. Então, aos poucos eu fui vendo alguns artistas, seja no digital assim, que foram bastante referência para mim, para realmente entrar nessa área de ilustração digital, mas que eu sempre nunca deixei de fazer arte tradicional. Então, normalmente eu desenho em sketchbook, pinto, assim, mais como uma base de estudo, porque muito antes era um sonho até de eu pintar com tinta e tudo mais, e até vender isso tradicionalmente como artista tradicional. Mas na época eu não tinha muito orçamentos para ter materiais assim tradicionais, então eu acabei focando pro lado digital assim. Eu sinto que antigamente há uns, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, era mais complicado. Tipo, você ir atrás de um material específico e tudo mais, sempre era complicado. Era difícil, assim. Uhum. E com o tempo isso foi melhorando tanto no tradicional quanto pro digital, essa evolução de você alcançar certos materiais. Eu queria saber assim, como você se sente agora assim, mais e mais inserida no meio de trabalho da ilustração. Você pensa assim em estar dando algum passo para algum outro lado, até porque eu vi que você anda mexendo com 3D bastante, né, recentemente, em alguns estudos. Você pensa em estar migrando às vezes mais para o 3D? Como que tá assim a sua visão de mercado para você atualmente? Eu comecei a pegar mais o 3D, principalmente a questão da modelagem, mas assim, como eu acabei focando esses últimos anos trabalhar com concept art, né? Então, muito antes disso eu era bastante ilustração, então boa parte dos meus trabalhos até que eu postei era bem de ilustração, então era uma imagem ali já completa, não tinha muitos processos assim, era mais como uma obra por si só. E acabei vendo muito mais coisas dentro de concept art, principalmente para a questão de mercado de game, que é algo que exige bastante esse meio e essa versatilidade em vários processos. E eu fui vendo que para trabalhar dentro dessa área, normalmente os artistas eles têm um conhecimento variado de várias ferramentas, e uma dessas é o 3D. Então, eu acho assim que foi lá para 2020 por aí que eu comecei a pegar bastante material assim para aprender 3D. Um dos primeiros programas que eu peguei para aprender foi o Blender, por ser de graça, né? Então, foi algo assim que não é fácil, então assim, eu acho o 3D assim para você manipular os programas e tudo mais, principalmente até o Blender, muitas coisas que você a cada dia vai descobrindo. Então tem ferramentas novas, atualizações novas. Então é um negócio assim que você sempre vai estar atualizando. Então eu comecei a mexer mais com a questão do 3D numa base simples, porque eu comecei a usar bastante blocagem 3D para eu criar principalmente cenários, algumas composições que eu conseguia montar ali para servir de base para alguma ilustração que eu iria fazer adiante. Então, assim, eu comecei bem do básico, assim, e fui vendo também a questão de modelagem. Então, antes eu só modelava coisas bem simples, assim, só para alguma blocagem.
e fui vendo algumas coisas, principalmente no ArtStation, eu gosto bastante de navegar por lá. Eu vejo muitos artistas muito bacanas. E vi alguns artistas trabalhando com modelagem 3D e algumas coisas que eu achei interessante de pegar. Então eu fui começando a entrar um pouco nessa questão de modelagem, principalmente a questão do ZBrush. Então eu fui ali mexendo, tentando aprender um básico do ZBrush, depois pulava pro Blender. Então eu meio que fiz esse workflow entre os dois, assim. Apesar que aí nesses últimos tempos eu fiz duas modelagens, uma de personagem, até uma mina de cabelo azul que eu fiz, eu postei no Instagram. E uma outra foi uma fanart que eu fiz da Yellow Star Guardian, personagem do League of Legends. E foi mais com o rosto mesmo, bem de início. Então meio que me forcei um desafio a realmente modelar. Não foi fácil, demorou bastante até. Até porque eu acho o workflow do 3D, assim, que é várias coisas que acontecem. Então, ao mesmo tempo, você está trabalhando um programa, o programa crasha, tem vezes que o programa fecha na sua cara. Isso é Tem, difícil. tem vezes, assim, que, tipo assim, você não entende porque ali uma ferramenta ali não está funcionando, ou seja, por bug, ou você precisa ali ativar alguma coisa. Então, eu corria para os tutoriais do YouTube e para tirar essa dúvida de o que eu estou errando, o que eu posso fazer nisso. Então, todo esse processo, assim. Então, eu notei que é um processo muito demorado e realmente o 3D, assim, é algo, assim, que ao mesmo tempo ele é muito útil no processo, seja para artista conceitual, mas também é uma ferramenta, assim, que é uma skill, vamos dizer, que você precisa ter um pouco mais de tempo e atenção para evoluir. Mas assim, eu sempre quis usar o 3D como uma parte de ferramenta para o meu processo de trabalho, mas não necessariamente virar um artista 3D, porque realmente eu sempre quis e sempre vou querer trabalhar com arte em si, porque é algo que eu sempre gostei, assim, então eu tenho um apreço mais por essa questão. E eu vejo que usando de outras ferramentas eu consigo finalizar os meus processos de uma forma muito mais rápida. E eu consigo também explorar muitas coisas dentro de um. Se eu for fazer alguma arte mais complexa, com um cenário mais complexo, uma perspectiva que eu gosto de ser mais distorcida, eu consigo fazer isso usando dessas ferramentas, seja no Blender, o ZBrush para modelagem, e outros programas também, como o Marvelous Design, que foi um dos últimos que eu peguei e para aprender. Ele é mais focado para criação de figurino, então assim, para criar roupa com mais dobras e uma coisa mais realista até. É um programa muito interessante, mas também é um programa que exige mais tempo para você dedicar e focar, assim, sabe? Como que você entra nesse flow de aprendizado para sua ferramenta como 3D? Por exemplo, você tem um tempo específico que você fala, não, agora eu vou só estudar o meu 3D aqui para depois eu utilizar ele nas minhas pinturas, ou é sempre em conjunto, sempre num projetinho já que você tem para dar aquele up, assim, aquele ânimo de estudar o 3D? Mas assim, quando realmente eu não sei muito daquele programa, principalmente o Blender, quando eu comecei a pegar mais questão do 3D, foi realmente alguns dias, uns meses, mais focando em aprender o programa. Então, ferramentas importantes e atalhos importantes dentro do programa, alguns processos que você pode fazer em um objeto ali. Realmente aprender primeiro e se familiarizar com o programa, assim, né? Lógico que no meu processo, normalmente, quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu sempre gosto de mesclar isso com alguma coisa que eu estou criando. Não necessariamente um projeto sério, mas assim, um exemplo foi a questão da fanart que eu fiz de busto da Lux. Eu tinha pegado para fazer uma modelagem diretamente no Blender, sem ser no ZBrush, então eu quis focar só no Blender ali no momento para aprender realmente outra parte ali do programa, que é essa questão da modelagem mais orgânica. E aí eu fui vendo um tutorial ali. Eu acho que o tutorial que eu vi tinha 6 horas
de duração. Então, Caramba. basicamente, o tutorial foi dividido em dias, porque 6 horas não dá tem como você ver de tudo e lembrar. Então, eu faço de parte em parte. Então, por exemplo, no meu dia ali, eu vejo um pouquinho no tutorial e eu vou tentando refazer aquilo no meu programa. Então, assim, eu comecei, por exemplo, vi uma parte do tutorial para modelar a cabeça ali. Então, ali eu fui pegando, fiz uma blocagem da cabeça ali com os objetos. Aí até o ponto que eu consegui parar ali, aí eu paro. Aí depois agora o processo vai ser para fazer o cabelo. Aí eu vou aprender ali e fazer o cabelo. Então é tipo bem separado assim essa questão. Isso mais no meu processo, porque eu consigo aprender mais assim fazendo na prática do que só assistindo. Então, tanto no 3D como no tradicional, ou até no digital, assim, eu sempre fui muito de ao mesmo tempo estudar e ao mesmo tempo estar praticando. Porque eu não conseguia muito assim, tipo, eu só vou hoje só ler e assistir algo sobre anatomia e depois eu vou fazer algo sobre isso ali desenhando. Os dois ao mesmo tempo. Então eu tô vendo ali anatomia e ao mesmo tempo tô desenhando. Ah, Porque eu. seu método é algo que você tem que estar ali fazendo os dois já pra entendendo e absorvendo, né? Você tá ali capturando o que o cara tá falando, mas já tá pondo em prática pra absorver logo o conhecimento. É algo mais versátil, assim. Eu acho que também fica mais divertido também, porque é como se você tivesse. Eu acho, assim, que é como você tem mais familiaridade com ali aquela ferramenta nova, assim. Mas é claro que, dependendo de. Tem várias pessoas que têm um jeito de aprender alguma coisa. Então, tem gente que consegue aprender mais ali assistindo, olhando ali de boa, anotando as coisas principais e depois indo ali com calma fazendo, ou tem a pessoa também que consegue aprender ali e ao mesmo tempo tá fazendo um negócio pra pessoa assim. Ah, com Mas assim, certeza. esses estudos que eu faço são realmente estudos, então eles não são nada sérios. Então, igual eu fiz a modelagem da Lux, mas não era nada como um projeto assim final, super sério, era mais algo assim, tipo, um objeto que eu usei ali para estudar. E daí, com essas coisas que eu vou fazendo, esses estudos, eu consigo ter uma base melhor para futuramente, quando eu quiser fazer algum projeto e eu quero usar uma parte do 3D ali para dentro de um projeto ou alguma arte, eu consigo ter mais facilidade ali e resolver alguma coisa de uma forma mais rápida, assim, do que rever tudo de novo ali, sabe? Sim, eu acho muito legal essa sua forma de aprendizado, porque algo que eu vejo muito, a pessoa está ainda aprendendo, está querendo absorver alguns processos, e aí ela pula direto para a etapa de vou fazer logo um mega projeto com algo que eu estou aprendendo, ou querendo fazer algo. Tipo, eu quero aprender um processo de ilustração. Aí a pessoa se dá o trabalho de fazer uma mega arte já para postar nas redes sociais, já querendo pôr no portfólio, sendo que aquilo às vezes era o início de um estudo, né? Eu converso com muito pessoal que também está começando, tudo mais. E aí volta e meia o pessoal fala: "Ah, eu comecei a estudar isso aqui na ilustração, não sei o quê, e aí eu vou fazer já um projetinho com isso para mim postar". Só que não parece ser tão versátil quanto você fazer às vezes uma arte menos grandiosa, mas absorver logo aquele conhecimento para depois aplicar no, num projetinho maior, né? O que eu vejo que você faz bastante, você faz bastante estudo e aí depois você aplica num projetinho maior, o que eu acho bem legal. E ainda assim você utiliza esses seus estudos menores como alguma coisa para publicar no seu Insta, para ter um movimento. Até porque, querendo ou não, a rede social é bem importante para nós artistas, né? Às vezes cansa um pouco, mas é importante postar. Então eu vejo que você utiliza até alguns dos seus estudos para dar uma rotatividade lá no seu Insta e tudo mais, o que eu acho bem legal. E eu até queria perguntar para você como que é essa questão da sua rotina, porque você trabalha com ilustração, tem que manter as suas redes ativas, sempre postar alguma coisinha ali de vez em quando. Eu sei que você também tem um canal no YouTube, né? Eu até recomendo pro pessoal a estar indo ver, eu vou colocar na descrição o seu canal, com certeza, para o pessoal dar uma olhadinha no seu conteúdo. Eu queria saber como que você gerencia a Gi que está estudando com a Gi que está fazendo um projeto para trabalho mesmo formal, né, que vai gerar o dinheiro, e a Gi que vai publicar alguma coisa no YouTube. Como que você se gerencia aí no seu dia a dia? Bom, de geral, assim, não é fácil, mas assim, você aprende com experiências, então, para ser sincero,
quando eu comecei realmente a trabalhar com ilustração digital, de início eu era como artista freelance, então era bem mais difícil, assim, não tinha um trabalho fixo, então normalmente eu tinha meus clientes ali e eu me organizava para entregar as artes assim, nos prazos que cada cliente precisava, né? Então, bem de início eu tinha uma organização básica, né? Então, normalmente, na época, né, até antes da pandemia, eu fazia faculdade de design gráfico. Então, normalmente de manhã eu tinha que ir para a faculdade, aí voltava à tarde. Depois à tarde, depois de almoçar e tudo mais, né, eu lembro assim. Aí eu pegava um tempo ali e começava a trabalhar nas comissões que eu precisava entregar para alguns clientes. Depois de muito tempo disso, eu fui me adaptando também a algumas coisas para implementar no meu dia. Uma das coisas que eu tive mais dificuldade, assim, e eu acho que boa parte do pessoal que seja iniciante ou até quem trabalha com artista freelance para comissões e tudo mais, a maior dificuldade é a gente conseguir separar certinho a nossa vida de trabalho e a nossa vida pessoal, porque normalmente boa parte dos artistas freelance, até como eu, assim, a gente trabalha em casa. Eu trabalho e sempre trabalhei mais em casa, assim. Nunca fui muito de trabalhar dentro de um estúdio ou dentro de alguma agência, tudo mais de design, alguma coisa assim. Mas assim, foi mais remotamente. E principalmente depois que veio a pandemia, eu tive que mais me reorganizar em relação a isso, sobre tanto a minha rotina para trabalhar, minhas rotinas pessoais e minhas rotinas de estudo também. Então, atualmente, como eu trabalho 8 horas por dia, então é um trabalho que eu tenho que entregar as minhas tarefas ali em dia, tipo, é tudo mais cronometrado. Então, assim, normalmente eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, eu separo esse dia de trabalho trabalhando normalmente, entregando as coisas, separo meus fins de semana ali para minhas coisas pessoais. Isso inclui meus projetos pessoais. Então, estudos, questão também de trabalhar no portfólio e normalmente eu gosto de reservar o final do dia para me organizar com algumas coisas para minhas redes sociais. Eu tive alguns meses que eu fiquei um pouco mais longe do Instagram, então eu até postei pouco assim ultimamente no Instagram, porque foi nesses tempos que eu estava me organizando e também focando, estudando ferramentas, estudando 3D, estudando muitas coisas assim. E porque esse ano, desde o ano passado, eu estava me organizando para criar um projeto para portfólio, né? Meu portfólio, eu trabalhei bastante tempo até atrás, assim, no portfólio, dei uma parada, voltei a estudar de novo, ver mais coisas, atualizar mais algumas coisas, assim, dos meus trabalhos. E esse ano seria um objetivo de eu trabalhar nesses projetos para o meu portfólio. Então, no que eu estou me organizando seria começar a trabalhar. Os finais de semana, normalmente, eu gosto de ali pegar ali um tempinho para pegar minhas coisas pessoais. E normalmente, como eu trabalho em casa, então assim, eu tenho um trabalho de 8 horas por dia, mas quando eu consigo entregar meus trabalhos dentro do prazo, e às vezes sobra horas até no meu dia, assim, então eu já consigo trabalhar ali nas minhas coisas pessoais, assim, sabe? Então, uma dica que eu dou pro pessoal também, isso para quem é artista e trabalha com isso, tudo mais, é você ter uma rotina ali. Não precisa ser super organizado e, tipo assim, super obcecado na questão de horário e tudo mais, mas o que me ajuda bastante igual eu estou fazendo um planner, então, tipo assim, é tipo uma agenda, então você anota ali o que você vai fazer no seu dia e basicamente você tem um tempinho para dedicar em cada coisa. Então, por exemplo, eu foco às vezes 2 horas ou 1 hora no meu projeto de portfólio e do outro resto, quando eu, às vezes tenho um horário livre, normalmente mais final de semana, assim, eu gosto de vou fazer um estudo, normalmente 30 minutos, assim, 1 hora de estudo, assim. Estudo, assim, uma pintura ali copiando talvez uma obra de algum pintor ou até um desenho tradicional. Normalmente eu tenho meu sketchbook, então eu gosto bastante de fazer algo no sketchbook, rabiscar, sabe?
Então Ah, isso é bom. essa organização é importante, assim. Ah, é legal, eu acho muito interessante. Você tá passando essa dica de se organizar, mas não deixar o seu tempo congelado, né? Porque basicamente tudo bem que tem gente que não tem muito o que fazer, né? Quem trabalha dentro de uma empresa tem que cumprir aquele horário, ficar lá dentro, mesmo que às vezes nem eu mesmo quando eu trabalhava dentro da empresa, tinha dias que eu fazia meu serviço em 2 horas, todos os outros outro tempo que tinha livre eu tinha que ficar lá arranjando alguma coisa para fazer, inventando às vezes até, porque querendo ou não tem dias que você consegue terminar seu trabalho rápido e sobra tempo livre. Trabalhando dentro da empresa, ela te restringe a ficar ali parado à disposição dela sempre, né? Diferente da gente que trabalha em casa e tem essa disponibilidade, terminei o meu serviço, eu sei que não tem mais nada para fazer de imediato, então eu posso focar em alguma coisa particular, às vezes no próprio bem-estar, né? Tipo, eu vou relaxar, tirar uma soneca, ou vou estudar o meu tradicionalzinho, dar uma passeada, quem sabe. Eu acho muito legal o pessoal que tem essa possibilidade fazer isso, não se congelar numa agenda. Eu já tive esse período de colocar tudo em horarinhos específicos. Eu lembro que eu tinha uma tabela e eu colocava assim, das 8 às 9 isso, das 9 às 10 aquilo. E tipo assim, quando dava o horário exato, eu começava aquela atividade exatamente naquilo. Só que eu comecei a perceber que restringia muito, às vezes, o tempo que eu poderia dedicar para alguma outra coisa e isso começa a dar uma saturada na gente. Então é importante você saber lidar com o tempo. É algo que eu acho bem legal e recomendo o pessoal que tem essa possibilidade de conseguir deixar o seu tempo maleável ali para estudos, para trabalho, fazer isso aí e tentar seguir mais ou menos o que você faz também ali, que eu acho legal. Essa questão que você falou do horário também, eu já fiz também bastante, na época, assim, até quando eu tava iniciando. Então, é tipo assim, colocar das 8 até as talas horas, vou fazer isso. Aí agora, nessa hora, assim, e é realmente, eu acho assim, a gente tem que ser mais sincero com o nosso dia a dia. Então, assim, tem coisas que você vai sempre fazer no seu dia a dia, então ele vai sempre estar ali no seu horário pra você fazer. E tem coisas que você vai colocar ali porque você vai estar querendo fazer, sabe? Então, assim, eu acho que nessa questão de horário, a gente coloca ali o que a gente precisa fazer naquele dia, ou ali na sua semana, assim, e você coloca as coisas que você quer fazer também ali. E, tipo, pode ser mais simples que isso, sabe? Essa questão de delimitar horários, porque normalmente eu acho que até muita gente, assim, eu realmente antes achava, assim, que para estudar desenho, pintura ou até outras coisas, tinha que ser muito organizado e delimitado em cada horário. Mas eu vi, assim, que às vezes isso acabava me bloqueando. Então, ali, quando eu tinha um tempo de sentar para desenhar ou qualquer coisa, eu já tinha um bloqueio, porque meio que você fica, em vez de você sentar ali para se divertir e fazer algo seu ali para desenhar, é mais que como se estivesse fazendo uma obrigação Sim, necessariamente. com É, certeza. Eu lembro que eu colocava, no meu sketchbook, eu tinha um sketchbook, um caderninho. Aí nas últimas 3 páginas dele eram meus horários. Só que assim, eu era exagerado no começo, eu colocava tipo assim, comer alguma coisa entre tal e tal horário. Aí tipo, fazer tal, tipo, bem específico. Não era só o desenho, sabe? Era todas as tarefas de uma maneira tão específica. Não, eu não precisava colocar todas as minhas atividades e seguir a risca. Eu comecei daí a pôr. Aí eu tirei isso e comecei a fazer os meus estudos que eu sentia que eram necessários, como os fundamentos. Aí com os fundamentos eu comecei a ser. Só com os fundamentos eu comecei a ter esse método. Não, tipo assim, na sexta-feira eu sabia que dentro de tal horário eu iria estudar gestual. Aí na segunda-feira eu sabia que em tal horário eu ia estudar anatomia. Então, tipo assim, não era algo tão específico, mas eu sabia que tipo de estudo eu podia fazer em cada dia da semana para eu manter essa consistência em estudar os fundamentos, o que eu achei bem melhor do que colocar, tipo assim, das 8 às 10 estudar braço, das 10 às 11 pernas, né? Sabe? Fica meio ridículo. eu aprendi bastante essa questão de estudar desenho, foi muito com um artista, infelizmente ele já não está entre nós, foi o Kim Jong-gi. Quando eu conheci o trabalho dele, eu fiquei fascinada porque ele desenhava muito e tipo o que ele desenhava era impressionante. O domínio que ele tinha em várias noções de desenho e não só a questão técnica, ele conseguia deixar
a arte dele, assim, muito expressiva, então você conseguia se divertir vendo ele desenhando e ao mesmo tempo se divertir vendo ele montando aquilo ali, que os painéis, que os murais que ele fazia com caneta Com Nagin. certeza. Nossa, E uma maravilhoso. das coisas que ele falava bastante, até legal, assim, ele mostrava até em algumas lives, né? Às vezes perguntava pra ele, assim, essa questão, tipo, de estudar, praticar desenho e tudo mais. E, tipo, do que ele falava e do que ele sempre fez na vida dele foi o quê? Desenhar todo dia. Ele sempre desenhava. Ele ia no restaurante, pegava um guardanapo ali do restaurante e já rabiscava. Ele ia sentar para esperar a consulta de um médico. Ele tinha um sketchbook bem pequenininho e ele desenhava. E, tipo, desenhava qualquer coisa. Tipo, pessoa, animal, objeto, tipo, tudo, assim, sabe? Então, assim, depois que eu vi aquilo, eu comecei a pensar de outro jeito em relação a desenhar e estudar desenho. E era uma coisa que eu até fazia mas não por obrigação, porque realmente eu sempre gostei de desenhar. Então teve um tempo assim que eu desenhava todo dia. Qualquer coisa eu desenhava todo dia. Sim, não necessariamente seria uma arte bem feita, tudo mais. Tipo, como eu tinha um sketchbook, então era o meu sketchbook todo dia ali. Quando eu ia pra faculdade, eu levava meu sketchbook, aí quando eu tinha o tempo ali, depois que terminava, eu trocava as aulas ali, era um desenho no sketchbook. Então, assim, desenhar todo dia, se possível, e independente do que você for desenhar, sabe? Tipo, não precisa ser necessariamente uma obra de arte, assim, ou uma ilustração completa, né? É tipo tentar deixar o processo tão natural para você quanto qualquer outra coisa do seu dia a dia, como escovar os dentes, comer alguma coisa. É algo que já se torna meio que. Eu vou até usar uma palavra aqui engraçada, chega a ser intrínseco seu. Você todo dia, tipo, tô aqui à toa, deixa eu pegar um papel. Aí então se torna algo tão natural, mas tão natural que em qualquer dia, em qualquer momento que você tiver a disponibilidade, você consegue, porque não é um fardo, né? É algo que eu já até comentei num vídeo aqui do canal mesmo sobre isso, que é como desenhar todos os dias. Que às vezes a gente começa a colocar o desenho como se fosse uma tarefa igual trabalhar, algo muito pesado e chato que você tem que fazer, uma obrigação muito complexa. Sendo que se é algo que a gente gosta, assim, a gente tem que começar a tornar isso um hábito natural nosso e a gente tem a facilidade de colocar ele em prática. Até pelo fato do que a gente estava falando do horário, né? Dele dentro da rotina vai tornando isso até mais fácil, porque o seu cérebro, nosso cérebro ele tem a tendência em querer rotinas, né? Então você adequando um tempo do seu dia para o desenho e conseguindo colocar essa frequência diária, vai se tornar um hábito. Então não vai ser mais uma tarefa diária e sim um hábito diário de desenhar. Começa a trocar as coisas. É verdade. E algo legal que você falou é que você fez faculdade de designer gráfico. Você já terminou? Você parou? Como que tá? Assim, você sente que ajudou na sua arte? Eu comecei em 2019 e terminei em 2020, 21, eu acho, assim, foi 2 anos da faculdade, graduação em design gráfico. Foi algo assim que eu quis fazer assim, mas eu já sabia que não necessariamente era muito focado no que eu já trabalhava, que é arte conceitual, assim, né? Ilustração. Normalmente, ilustração é uma matéria que você vê dentro de design gráfico. Mas eu fiz a faculdade por 2 motivos. Um, porque eu queria uma graduação, assim, até porque é uma das muitas dúvidas que o pessoal, assim, seja artista ou ilustrador em geral, assim, tem a questão, eu preciso ser obrigatoriamente formado. Aí alguns falam, não, assim, eu acho assim que são duas questões. Uma é você realmente querer aprender outras coisas, e isso você viu na graduação ali. E outra é a questão de você ter o diploma ali em si. Por quê? Foi uma das coisas que eu fui tentando pesquisar depois. Ao longo dos tempos, muitos estúdios, não só no Brasil, não aqui no Brasil necessariamente, mas alguns estúdios lá fora, até um pouco os grandes. E eu fui vendo, assim, pesquisando na época que eu tava vendo questões de trabalho e tudo mais, e era um dos requerimentos, uma graduação, ou seja, dentro de área de design, assim. Aí eu fiquei um pouco assim, né, tipo, nossa, mas
Se caso futuramente eu queira, talvez me candidatar em alguma vaga, alguma coisa com um estúdio lá fora, talvez eles pode ser um requerimento dentro disso, sabe? Não que todos os estúdios requer a pessoa graduada, mas pelo que eu vi, alguns lá fora pedem, sim. Então foi esses dois motivos. Mas um dos motivos principais é porque eu não tinha muita noção, né, no outro lado da questão de design. Então, um negócio mais completo, que era o quê? Organização de projetos, a questão de muitas matérias que a gente vê sobre a questão de marketing, esses outros lados que eu não tinha muita experiência. Então, foi um dos motivos que eu quis aprender e fazer o design gráfico, graduação, porque realmente eu aprendi bastante coisas, assim, não só na minha área, assim, como eu já sabia, assim, essa questão de desenhar, mexer com alguns programas, mas, por outro lado, assim, me ajudou a como eu consigo organizar um projeto, como eu consigo apresentar esse projeto. Então, eu sou formada na Unip, né? Então, lá eu consegui fazer alguns projetos interessantes, assim, e conseguir apresentar aquilo de uma forma interessante, de uma forma legal, assim, sabe? Era uma das coisas que eu não tinha experiência. E eu não achei desnecessário, eu achei que foi algo muito útil para mim. E muitas coisas que eu aprendi até na minha graduação, tudo mais, eu uso hoje em dia, principalmente essa questão de organizar projetos. E o meu objetivo depois disso, eu fiz uma graduação e nesse ano meu objetivo é fazer uma pós-graduação, só que dentro dessa área, assim, sabe? No que eu trabalho. Principalmente focado em animação ou dentro de games, assim, em geral. Tem toda a razão. Eu também fiz designer gráfico e eu acho que sim, o que você falou está muito bem pontuado. Tem outras visões do mercado, porque eu lembro quando eu comecei a faculdade, para você ter uma ideia, eu nem sabia direito que era uma mesa digitalizadora. Eu lembro que eu tinha uma comprada, mas nem fazia ideia como poderia usar, quais programas seriam interessantes, quais empresas poderiam aceitar. Tipo assim, para mim, designer gráfico ia ser só desenhar. E aí quando a gente vê que tem toda uma questão de você saber mexer com tipografia, que é as fontes ali, a estruturação, né? Você fazer toda um estudo de como a pessoa, como o observador vai olhar aquela sua arte, da onde para onde ela lê, que efeitos de contraste você pode ter com cores, com saturação e tudo mais. É algo que você você consegue adquirir no design e trazer para a área de ilustração tranquilamente. É uma das principais dúvidas, até eu também, quando eu terminei na época a minha escola, assim, aí você sai do ensino médio e, tipo assim, agora eu tenho que fazer uma faculdade. Então, é uma das coisas que eu até falo, que alguns artistas até, às vezes, tem um pessoal, às vezes, que pergunta pra mim, e tem umas dúvidas em relação a isso, né? Quando eu terminei até a escola, eu não necessariamente saí da escola e fui fazer uma faculdade. Eu acho que demorou uns 2 ou 3 anos, assim, ou até mais, não sei. Para eu realmente escolher uma graduação e fazer. Porque, basicamente, eu pensei assim, na época, eu finalizei o ensino médio, acho que foi lá para 2014, por aí. Então, nessa época, eu ainda estava meio que aprendendo e vendo sobre mercado de trabalho dentro de ilustração digital. Então, eu era igual você. Então, tipo, eu não sabia muito sobre algumas coisas. Então, tipo assim, que tinha gente que trabalhava com isso, que, tipo, tinha profissão e tinham carreiras nessa área, assim, seja ilustração digital. Eu fui ver também essa questão de concept art, que eu não tinha muita ideia de, de como era isso, né? Como que se trabalha para isso, o que se aprende e quais artistas trabalham nessa área, assim, e tem influência nisso. Então foi um momento, assim, que eu me dediquei a buscar realmente e escolher o que eu queria. Então foi um momento que eu fui, ao mesmo tempo, estudando, um momento que eu fui tentando buscar o que eu realmente queria, saber sobre mais essa área que eu queria trabalhar, sabe? E não necessariamente você precisa ser obrigado a já escolher um curso, uma faculdade. Eu acho que é legal a pessoa, se ela não tem por agora alguma faculdade, algum curso assim que ela em mente para fazer, eu acho que é o momento dela ali estudar e ao mesmo tempo buscar
e saber mais informações sobre aquela área. Por exemplo, normalmente a gente fica assim, o que eu faço de graduação para... Eu quero ser ilustrador digital, eu quero ser artista 3D, concept art. O que eu faço, assim, para... que curso que eu faço, né, para graduação? Aí, normalmente, faz faculdade de design gráfico, design, artes visuais, sabe? Então, assim, eu acho que fica da pessoa, dela buscar essas informações. Quando eu fui tentar escolher alguma graduação para fazer, eu fiquei em dúvida em artes visuais e design gráfico. Só que aí eu fui tentando fazer algumas comparações. Artes visuais tinha muita coisa que eu queria e eu achava muito interessante, mas já não entrava muito no meu processo para trabalhar com arte digital, porque não mexia muito com o computador, tipo assim, não aprendia muitos programas, assim, igual eu peguei na faculdade, como Photoshop, Illustrator, o CorelDRAW, que infelizmente eu não gosto de CorelDRAW, ou prefiro Illustrator, e outros programas que eu fui vendo, que foi até 3D também, a gente viu um pouquinho isso lá na faculdade, sim, né? Sim. Então, assim, eu acho que é legal você ir ali e dar uma olhada ali numa matriz curricular ali, você vê que matérias que vai ser abordado, o que vai ser abordado ao longo do curso, e você vai vendo se aquilo ali vai ser interessante pra você, assim, sabe? E não precisa ter essa pressa, assim, tipo, até pros artistas mais novos, iniciantes, tipo assim, eu saí daqui da escola, tenho que fazer o Enem, fazer faculdade, já tenho que escolher o curso que eu quero pra ser, porque, tipo assim, faculdade é caro, tipo assim, é um investimento que você tem que separar ali, porque até se você entrar pelo Enem ou público, você vai ter que comprar materiais, você vai ter que ter transporte, dinheiro pra qualquer coisa, assim, sabe? Então, é um momento, eu acho que mais da pessoa ali ter um tempo pra ela planejar aquilo e de saber do que, tipo, agora eu já vou fazer isso e isso, sabe? E não é um problema também de vocês ter esse tempo pra escolher, mas, tipo, eu acho que eu demorei uns 2, 3 ou mais 4 anos só pra eu fazer uma graduação necessariamente assim, sabe? Eu também acho tudo isso muito válido que você falou, é completamente o que eu também penso, porque eu também, antes de começar a faculdade, eu fiquei 1 ano parado, eu trabalhava no setor de vendas de... É engraçado, mas eu trabalhava no setor de vendas de etiquetas e rótulos, né? E aí, flexografia. E aí eu trabalhava com vendas e aí eu ia lá, eu descia no setor de design, que tinha daí o escritório só com os designers. Aí os caras lá com os PC da Apple, tudo top dos top. Eu falava, cara, que da hora isso aqui, galera. Porque a gente faz isso, e eu ficava, caramba, eu quero mexer com esses programas. Eu gostava já de desenhar, e aí eu olhava aqueles programas mexendo com as coisas e falava, isso aqui tem potencial, isso aqui é legal. E aí eu comecei a fazer aqueles cursos, não curso de faculdade, mas cursinho de escolas assim da cidade, sabe? Que ensinam Photoshop, essas coisas, daí eu comecei a gostar também. E aí que eu vi que era a minha área, eu falei, caramba, eu não quero ser vendedor de etiqueta. E antes disso eu trabalhava no material de construção batendo lajota, eu falei, eu também não quero bater lajota. Então eu acho que é uma boa vertente. E eu dei uma olhada também na artes visuais, na faculdade que tinha também. Só na minha região aqui, em Maringá, no Paraná, não foi tão... Pra mim não era tão atrativo, porque parecia que voltava muito a ir pra uma escola, dar aula dentro da escola. E aí eu ia ficar um pouco restrito, enquanto o designer gráfico ele tem um leque bem grande de opções para você ir para uma agência de marketing, para uma empresa fechada que precisa de um cara ali que faz artes às vezes, que nem um designer gráfico pode se focar na ilustração e ficar desenhando morango lá para lacta, né, para ela pôr nas embalagens, sei lá. Tem bastante vertentes nessa área. Eu acho, assim, que design gráfico abre muitos leques para muitas profissões, assim. E são profissões que atualmente crescem bastante e tá sendo bastante requisitado, assim, sabe? Tipo, eu já conheci gente, assim, que fez design gráfico, trabalhava com essa questão de criar desde logo, flare, e acabou migrando viu algumas ferramentas de 3D e migrou pro 3D, e acabou trabalhando, criando peças para propaganda para algumas empresas de publicidade, né? Seja de cosméticos ou até de alimentos, assim, sabe?
Então acaba que sempre acaba puxando um pouquinho pra ilustra, um pouco pra parte artística. Eu acho bem legal. O design gráfico, quem tiver a opção ver essa, de ver essa demanda aí, que tiver interesse, eu recomendo dar uma olhada. Eu acho bem legal e válido. E claro que a gente agora tá com um pouco de insegurança por conta das IAs, né, que estão surgindo e abocanhando muita coisa. Assim, a minha visão desse ponto, assim, das IAs que também afetam bastante o design gráfico, e atualmente sou ilustrador freelancer, mas a minha maior renda aqui para dentro de casa é o design gráfico, né? Eu trabalho pro pessoal. E aí, por conta disso, vendo a IA chegando dessa forma que ela está chegando, a gente sempre procura estar vendo o que está acontecendo, o que ela está abocanhando do mercado. E eu vejo que ilustração também vai sofrer um pouco com isso, mas eu queria saber de você o que você acha que vai se você acha que vai afetar bem de imediato, qual que é a sua prospecção assim da IA no mercado de trabalho para você? Assim, você acha que tem ainda muita coisa para ser melhorada? O que você acha? Essa questão, assim, eu acho assim que quando surgiu, foi algo assim que eu até pensei assim, tipo, até quando surgiu, tinha algumas limitações. Mas depois teve uma segunda demanda da inteligência artificial, assim, que assustou bastante gente. E tipo assim, ao meu ver, dentro da minha área e tudo mais, assim, realmente teve um pouco de baque, assim, não só para mim, para outros artistas também. Principalmente quando veio aquela questão, eles desenvolveram gerar imagens com uma qualidade, assim, vamos dizer, como se fosse um render, assim, de rapidez. E até muitas pessoas na época, assim, geravam, tipo, o personagem completo, personagem de rosto, copiava estilos de alguns artistas e tudo mais, né? Assim, e realmente, assim, hoje em dia, eu não trabalho muito com comissões para clientes físicos, assim, sabe? Tipo, como eu trabalhava antes, assim, tipo, chegar uma pessoa assim, quero que faça uns 3 personagens pra mim pra um jogo que eu tô fazendo, de um jogo de RPG, ou aqueles jogos que o pessoal joga de mesa e a galera quer que crie o personagem dele. Tipo, nessa parte, assim, na minha experiência, isso diminui bastante. Tipo, hoje em dia eu não pego muito mais como isso, sim, porque como eu trabalho muito com outras coisas, então meio que acabei recusando, assim, mas alguns artistas que eu hoje conheço, assim, até eu vendo, assim, eu lembro, assim, que antes disso, eu tinha bastante até solicitações, assim, de pessoal pedindo comissão, ou até, assim, perguntando, né, você tá aberta pra comissão, eu preciso fazer um personagem, tipo, assim, caiu bastante, assim, por quê? Porque boa parte de pessoas, eu falo assim, as pessoas que usam dessa ferramenta da minha experiência, assim, né, até pelos clientes que eu tinha, é mais pessoas, assim, que não é como a gente, tipo, a gente é artista, a gente sabe todo o processo daquilo, a gente tem um pouco mais de informações sobre a criação de arte e tudo mais, né. Agora, uma pessoa que não está nesse meio, ela olha aquilo pra ela, tipo, é uma imagem muito bonita e bem feita. Então ela vai querer aquilo ali, sabe? Tipo, eu quero que gere um personagem meu personagem é um mago e eu jogo com ele. Aí a pessoa vai lá, quer um mago, aí meio que gera aquilo pra aquela pessoa, sabe? Mas, assim, eu acho que tem uma divisão também nessa questão da uso da IA, como a IA pra gente, assim, como artista. Por exemplo, assim, eu acho, assim, que mais à frente vai ter meio que uma separação de estilo, assim. Por exemplo, vai sim ter pessoas, até estúdios até, que vão usar de guia para o trabalho final e tudo mais, como também eu acho que vai ter pessoas ou empresas, estúdios que vão preferir pegar artistas mesmo, porque querem desenvolver um estilo, sabe? Ou alguma coisa que seja diferente. No meu ver, eu acho que vai chegar um ápice, assim, que essas inteligências artificiais, elas vão melhorar, claro, assim, mas acho que isso mais à frente. Mas na questão artística, atualmente eu vejo um padrão entre elas. Então, assim, é um padrão sempre de muitos detalhes, é um padrão, às vezes, até de poucos detalhes. A questão de que tem muitos detalhes, mas quando você nota ali, não são detalhes
bagunçados, misturados. Você não entende o conceito daquele design, seja de um personagem, até de um item ali gerado. Então, assim, fica um padrão ali que mantém. E até hoje teve até polêmica até com a Wacom, né? Que o pessoal já olha e fala assim, usou inteligência artificial, sabe? E realmente tinha usado. Então tem esse padrão, assim, infelizmente que mantém. Então, meio que eu tenho um exemplo, assim, que, tipo assim, imagina dois autores e eles querem, tipo, eles escreveram uma história, né? Desenvolveram uma história legal para um livro, né? E um desses autores, ele basicamente contrata lá uma IA lá, ou sei lá, alguém para gerar para ele lá, ou ele mesmo gerando uma arte totalmente bonita do jeito que ele quer lá pro livro dele. Já um outro artista, ele não, minha história, ela tem uma coisa muito mais diferente. Tipo assim, eu quero que esse material se torne, tipo, algo que seja ao mesmo tempo para vender, mas que seja algo único. Então, exemplo, tipo, o cara, ele gosta muito de um estilo que é mais mesclado para, tipo, arte clássica com algo mais moderno, né? Exemplo, tipo, eu quero um estilo tipo do Yoshitaka Amando, algo mais único para minha obra, sabe? Então eu penso assim, que vai ter tipo essas vertentes, vai ter realmente essa questão das artes padrões de IA e tudo mais, tem um certo padrão, e vai ter também outras pessoas que preferem uma coisa mais diferente, que seja só único para ele, e que aquilo não seja igual para outro, sabe? Eu entendo. Também acho isso, porque é um estilo único. Eu sinto que é algo que também simplificaria um pouco isso. É tipo a gente olhar o padrão que a Disney vinha seguindo ali de filmes e o formato dos filmes, e aí quando veio o Aranhaverso, saca? Que daí, tipo, os caras fizeram um negócio tão autoral, com tanto coração naquilo lá, mesmo com diversos estilos. Não é tipo pegar uma IA e mandar ela fazer um filme e ela criar diversas artes com uma consistência inconsistente, né? Que são várias artes com estilos diferentes. Então, eles seguiram um caminho com muita personalidade, diferente de empresas que seguem um caminho já comum e de dinheiro fácil. É meio que eu sinto que é isso. A IA ela vai levar algumas empresas para o caminho do normal e comum, e daí vai ser aceitável? Vai, mas normal e comum. E aí vai ter o artístico, que é com a pessoa de verdade, que é o caminho do Aranhaverso, que vai fazer algo com muito coração, com muita personalidade, e também vai ser rentável, e às vezes até tão rentável quanto o que a IA vai oferecer. Então aí eles só vão ter que decidir, você vai querer algo que potencialmente vai ter muita personalidade ou algo que vai pelo caminho do é isso aí. Então a gente tem que ver para onde que as empresas vão escolher o caminho delas. Uma coisa que eu notei muito nessa questão da inteligência artificial, assim, principalmente essas imagens geradas, assim, é que, tipo assim, porque começou a surgir muitas inteligências artificiais e copiava estilo de uns artistas, ou até estilo, assim, tipo, de um padrão, assim, normalmente igual o povo agora. Até no meu Facebook fica aparecendo muito, assim, gente gerando personagens do League of Legends, assim, só que era tudo gerado por inteligência artificial, né? Só que, assim, aí seguia toda aquela técnica de, tipo assim, de acabamento das splash art, mas às vezes eram na parte de design e conceitual, às vezes fugia um pouco da ideia do que tinha de conceito dos personagens da Riot, assim, sabe? E uma coisa assim, é que o motivo das inteligências artificiais ter esse padrão até e conseguir, às vezes, até copiar os estilos e ter banco de dados por causa disso, é porque necessariamente essas artes geradas, elas são mais... tem um meio comercial. Então, normalmente até, eu lembro assim que muitos estúdios, principalmente a Riot até, sempre manteve aquele estilo dela, assim, até porque esse processo para criar esses estilos de arte, eles têm um processo assim que ao mesmo tempo é rápido assim e é bonito, mas ao mesmo tempo eu acho assim que se mantém como algo bastante comercial. Então por isso que sim, eu vejo muitos artistas assim e mais para a questão dentro do estúdio, existem os estúdios que eles realmente são focados para criar produtos comercialmente, e também
artistas únicos, que são mais vertentes com outros estilos. Um dos grandes exemplos também que eu sempre admiro a arte dela é da Lois. Ela foi uma das primeiras artistas que me inspirou muito a começar a pintar com digital. E ela se mantém até hoje com aquele estilo dela, assim. E você vê de longe aquilo é dela, é único. Tipo, a arte dela tem a cara dela, sabe? E eu acho isso muito interessante de bastantes artistas, assim, que se mantém aquele gosto dele. Basicamente, eu falo assim, como se fosse a alma do artista ali, sabe? Seja a Eloy, o Yoshitaka Amano, que é um dos grandes artistas e um dos caras que desenvolveu os principais designs pro Final Fantasy, né? E, tipo, tem até o Kim Jun-ji também, que é um dos grandes desenhistas também. Ele mantém aquela estética dele legal, que todo mundo conhece de quem é a arte, assim, sabe? Eu concordo. Influencia muito, às vezes é até perceptível, né, no trabalho de outros artistas. Às vezes você olha e você começa a captar a influência, porque querendo ou não, eles viraram pontos tão fora da curva, eles são assim, tão fora da curva, que quando você vê qualquer pessoa pegando ali, é claro que a gente sabe que não tem como não se inspirar nesse pessoal. Eu já fiz ilustrações pensando nas ilustrações da Lost, então assim, quando eu fazia estudos, eu pegava os desenhos da Lost e copiava para mim entender qual que era o método dela, para entender o pensamento que ela tinha em criativo para criar. E aí, quando você põe qualquer coisa, às vezes assim, que comece a remeter um pouco, fica muito fácil de filtrar e ver, tipo, aquele cara ali, ele conhece a Lost. Assim, você começa, como eu posso dizer, a extrair as raízes do artista que você tá olhando. Você consegue ver, tipo, aquilo ali, eu vejo que ele conhece isso aqui. Que nem quando eu olhei suas ilustrações mesmo, que eu já imaginava que você ia falar que tinha alguma vertente de alguém que gosta de mangá, dessa vertente da Lost. Eu já conseguia imaginar, porque é muito fácil da gente começar a ver, é meio que... É meio... Vem da pessoa, né? As referências mais antigas sempre vão estar lá, meio incrustadas no seu desenho. É bem... Eu acho muito legal isso. Isso que define um artista, né? Porque ele vai pegando experiências de outros, vai moldando algo diferente. A IA normalmente não faz dessa forma. Ela literalmente rouba o estilo de um artista específico e copia. Isso é muito chato. É meio que segue mais uma lógica. É porque segue muito uma lógica de lógica, sabe? E normalmente, se a gente for por si só ver tantos artistas assim, mas seja contemporâneo, moderno ou os antigos, não tem muito essa lógica. É muito. Como se fala? É tipo inesperado. É tipo assim, nossa, como que ele conseguiu fazer esse shape? Como que criou isso? Essa criatura, não sei, ou igual assim, como esse personagem é feito, sabe? Igual eu mencionei aqui várias vezes, mas é porque realmente foi uma das minhas inspirações também, que eu fui ao longo do tempo conhecendo, né? Igual a questão do Yoshitaka Amano, tem um personagem que ele acabou desenvolvendo, que foi baseado em um livro, né? E tem até a animação também, recomendo pra quem gosta dele também, tudo mais, é o Vampire D. E, tipo assim, o design desse personagem, principalmente pro anime até, é muito interessante. Mas se você pegar o concept original que o Yoshitaka Amano fez, basicamente o personagem, ele é tipo um meio vampiro caçador. Ele tem tipo um chapéu que ele simplesmente é um shape de brush que ele pincelou assim, sabe? Então tem um design totalmente diferente, mas é muito marcante o personagem, sabe? Então esses detalhes assim, principalmente visuais, é muito criativo. Eu acho que é uma coisa assim que humanamente é diferente, sabe? Porque por si só tem essa questão dessa expressão humana. E, tipo, eu penso assim que seja o artista humano, assim, ou até a gente, assim, a gente é muito inesperado. Então a gente não segue uma linha lógica, ao mesmo tempo a gente tá naquilo, depois a gente muda, sabe? Também acho. Porque querendo ou não, a gente não... Obviamente a gente consegue, quando eu digo assim, a gente não consegue copiar uma arte, a não ser que seja numa mesa de luz, obviamente, exatamente, completamente igualzinho, porque cada um é cada um. Então mesmo que eu estivesse copiando uma arte da Lost, observando, eu poderia fazer parecida, mas às vezes uma leve tremulação da minha mão, um leve pensamento diferenciado, alguma coisa que aconteça, algo que vai acabar mudando um pouco aquele desenho. Então assim, o ser humano ele consegue colocar, ele não consegue projetar esse 1 para 1
maneira tão simples quanto a IA consegue fazer. Então isso é bom, porque o diferente é bom. E é algo que eu trago até do... Algo engraçado que o meu mestre do Muay Thai fala, que a gente tem que ser igual um cesto de roupa. A gente vai colhendo as roupas, né? Então eu até posso usar isso como um exemplo de... As roupas são os artistas que você tem como referência e você vai colhendo elas, vai estudando aquelas roupas, no caso, né? Copiando e usando, colocando no seu cesto. Mas aí você decide... Você tem várias peças, várias combinações e você decide qual vai ser o look que você vai montar, o que você vai usar. Usar necessariamente tudo que você tem ali. Então isso torna a gente muito único por sempre, mesmo estando... hoje eu copio uns desenhos da Lotte para entender a técnica dela, amanhã eu copio alguns do Kim Jong-gi para entender a técnica dele, depois da TB Choi, quando eu vejo tem algo diferente. Então é muito legal, através dessas roupas eu crio estilos novos e é algo que só a gente tem essa percepção. E eu acho muito legal também de trabalhos em conjuntos, o que eu vi muito no seu projeto lá, do Projeto Através da Névoa, que você fez. Eu queria que você comentasse, assim, só pra, antes da gente finalizar, comentasse um pouco como que foi fazer esse projeto, com outras pessoas envolvidas, como que é trabalhar num grupo de artistas, sabe? Como que é? Esse projeto eu acho que eu fiz antes da pandemia, eu acho, não sei se foi durante, mas foi algo muito legal para mim, porque foi um dos primeiros projetos que eu realmente tive dentro de uma equipe com diretor de arte, assim, e foi uma surpresa para mim, porque eu sempre quis fazer alguma coisa dentro do universo da Riot ou do League of Legends, assim, porque foi um dos primeiros jogos até que eu joguei bastante, assim, né? Então eu tive um certo carinho com o jogo, assim, com os personagens que foi criado. Então eu tenho uma história com esse jogo, assim, né? E eu trabalhei como artista freelance para esse projeto. Esse projeto foi algo dedicado para o servidor brasileiro aqui. A Riot, principalmente o League of Legends, estava entrando naquela temporada da Névoa Negra, parece, com a história do Viego e outros personagens que eram dentro dessa história. Então, eles dedicaram para o servidor brasileiro criar, lançar vídeos contando um pouco de cada história de cada personagem, né, que participavam desse evento, parece. Pelo que eu lembro, acho que foi 11 ilustrações nesse total. Eu trabalhei nas ilustrações definitivas, foi em 3. Uma foi do Viego, sobre a história dele, de como ele virou lá o lado dele ruim, né? O outro foi um conto muito interessante, que foi de 2 personagens, que era a Calista e um que foi agora eu não tô lembrado dele, é tipo um personagem que tava junto com a Calista lá, eles tiveram uma intriga durante a história lá. E o terceiro foi da Gwen, que é a personagem que carrega uma tesoura mágica, bonitona, grandona, assim. E eu comecei a trabalhar, foi realmente um projeto bem de equipe, eu não lembro quantas pessoas tinham, mas acho que era mais de 6, quase 10 pessoas, não lembro. Bastante o prazo desse? O prazo desse projeto, sim, foi bem longo? Foi 2 meses só, não foi muito longo, mas também não foi muito pouco, assim. Mas, assim, foi bem organizado. Então, assim, a gente primeiro planejou as thumbnails. Então, o cliente meio que, na época, me mandou cada conto, cada história, como que seria, né? Cada ilustrações. Então, aí a gente foi desenvolvendo as thumbnails. Então, as thumbnails meio que foi separado para cada um. Eu acho que eu fiz umas 3 thumbnails de 3 ilustrações. Aí outra pessoa fez outra e outras. Então, a gente meio que foi dividindo isso em equipe, né? Então, eu fiz os thumbnails. Aí depois dos thumbnails passou para uma pessoa para fazer a line final, né? Então, aí eu peguei, por exemplo, 2 thumbnails. Foi 3 thumbnails, né? E desses 3 thumbnails eu desenvolvi a ilustração, né? E esse processo é bem legal porque eu lembro, assim, que todo mundo se ajudou, principalmente a diretora de arte lá da Light Farm. Na época, eu acho que quem tava trabalhando era a Gisele Almeida. Ela é uma ótima artista, assim.
e ela me ajudou bastante também durante o projeto lá na época. Então ela auxiliava todo mundo, dava feedback ali na arte, nas ilustrações, e ao mesmo tempo a gente recebia feedback do pessoal lá da Riot também, então eles gostaram bastante do projeto até. E eu lembro assim que uma das ilustrações que quando lançou, na época foi pro YouTube, então cada dia lançava um vídeo contando a história do personagem lá. Eu acho que uma das ilustrações que lançou foi do Viego. Eu lembro que o pessoal gostou bastante dessa ilustração do Viego, porque realmente mostrava essa dualidade dele, essa dificuldade dele durante a história, o sofrimento dele, assim. Então foi uma arte bem divertida, eu lembro da gente fazer na época, assim. A thumbnail e tudo mais foi meio que planejado, então tiveram várias ideias para aquele momento daquela história, e a gente acabou escolhendo esse momento que ele se encontra com a parte dele ruim, né? Ali durante a névoa negra, e ele em volta pela essa névoa, tudo mais assim. Eu acho, e para mim foi uma grande experiência ter trabalhado nesse projeto. E não só esse projeto, eu trabalhei em outros projetos dentro da Light Farm também, como artista freelance. Eu participei de projetos por Valorant. Um desses foi para a criação do vídeo da Razer, que foi um vídeo que eles fizeram, que a Razer meio que visita a Bahia, e ela mostra alguns pontos turísticos lá da Bahia. Então eu trabalhei também nesse projeto lá. Eu fui responsável em criar tipo os contos para as fotos do Instagram da Razer, né? Então ela, tipo, batendo foto ali dentro do pelourinho, dela batendo, tipo, o tamborzinho lá, tipo, várias coisas. E tomando água de coco também. Caramba, então que tem, legal. eu acho que tem o Sobre Instagram, isso. depois eu vou te mandar o link aqui. Manda sim, nossa. Pra você salvar. Nossa, é muito show. Eu juro pra você, na verdade, o Valorant é uma coisa boa e ruim pra mim. Porque ele me incentivou muito pra desenhar, mas um problema é que ele me tirava muito da ilustração porque eu ficava querendo jogar. Eu não foi só na Razer, eu trabalhei também pro vídeo do Geeko, do Valorant. Eu acho que é Geeko o nome dele. Muito legal. E um foi também pro Free Fire também, que foi um vídeo de animação pro Free Fire. É isso aqui. Vou mandar aqui o link aqui, só pra você salvar aí no chat. O Valorant foi algo bem legal quando lançou, assim, porque quando eu vi assim, nossa, mas que legal o jeito que eles tentam trabalhar o processo de design do jogo inteiro, né? Uhum. E é legal, porque quando lançou o Valorant depois, aí quase boa parte dos jogos começou a dar um pouquinho de inspiraçãozinha ali no Valorant ali, né? Tem um Apex Legends também, que tem uma ponta um pouco do Valorant ali. E outros jogos também, né? O Arcane foi um marco, assim, pra muita... Principalmente pra questão da animação e a questão de ilustração e design. Muito bom. Eu lembro que quando lançou, o pessoal ficou muito doido, assim, de, nossa, como que eles fizeram isso? Tipo assim, foi bem legal mesmo. Massa. Nossa, realmente essas visões artísticas das empresas de jogos, assim, são muito legais, assim. É algo que inspira bastante gente até começar, né? Às vezes o cara é alguém que só joga ali, não sei, o cara gosta de um LOLzinho, Valorant, sei lá. O cara começa a ver aquela arte e ele fala, pô, eu queria desenhar isso aqui. E aí, às vezes, é até isso que leva ele para aquele caminho do desenho, que é algo bem interessante. É uma das coisas que eu sempre achei legal, principalmente desses jogos. Não só o League of Legends, também do World of Warcraft. Marca muito o pessoal da comunidade. É que eles têm essa comunidade grande e forte, né? E se mantém bastante, assim. Igual eu participei muito da comunidade lá em meados lá em 2013, 2012. Foi que eu comecei a jogar o League of Legends na época. Então eu comecei a gostar muito do jogo. Aí eu entretinha bastante até. Aí eu lembro na época que o League of Legends tinha o fórum deles, no próprio site deles. Então era uma comunidade ali dentro do fórum. Tinha muitos artistas até, assim, que hoje em dia trabalham até pra estúdio grande, assim. Eu lembro da época que eles faziam muito fanart, assim, na época desse fórum lá no League of Legends. E achava muito legal. Falava, nossa, que divertido o jeito que... E a gente meio que, tipo, criava o personagem ali e a gente, às vezes, colocava ele numa ideia legal. E, às vezes, tinham algum pessoal que já era da Riot e tudo mais, e eu olhava ali, nossa, isso aqui é uma ideia muito interessante, sabe? Às vezes
desenvolvi um projeto inspirado naquilo, sabe? Algumas coisas assim. Eu sempre achei isso muito divertido. E foi um dos motivos que também, assim, que eu gostava, tipo, do jogo, assim, sempre gostei a questão do jogo, mas eu sempre vi, assim, que eu que gostava de jogar, mas eu queria fazer aquilo, sabe? Tipo, nossa, como que eles fizeram esse personagem, sabe? Então eu sempre fui muito interessada nessa questão visual, assim, do jogo. Questão criativa, assim, sabe, do jogo. A Riot mesmo é um grande exemplo do que a gente estava falando antes na conversa sobre o design, né? Influencia bastante a mistura de alguém com pensamento bem de designer gráfico, lá de misturar tipografia com ilustração, tanto que tem uma arte que eles fizeram do Gecko, e aí eles colocaram o nome dele com uma tipografia bem estilizada como background, e aí ficou muito combinado, e aí da mesma forma eles trabalharam de uma forma que virou um pattern, né, aquele padrão de desenho, e aí conforme a música tocava, o desenho do fundo dava uma leve alterada. Assim, é muito legal ver uma empresa que preza muito em todos esses quesitos, né, de atenção, tanto na arte, quanto como o espectador vai receber aquilo. Eu acho maravilhoso a forma deles de trabalho. E esse projeto que você fez aí junto com ele, do projeto Através da Névoa, que eu achei maravilhoso. Eu tava olhando essas artes embasbacado mesmo, principalmente aquela da menina com a tesoura, porque aquele ângulo lá e o contraste que você fez da sombra com a luz no meio pra dar o foco e tudo mais, nossa, ficou muito bonito, sinceramente. E aqueles renderzinhos ali, caramba, do vestido que tem uns... não sei se é rasgado ou se é realmente do vestido que fica naquele formatinho lá que é tipo renda. Mas ficou muito bonito, cara. Isso aqui nossa, é muito bonito. Se eu ficar olhando, eu fico até bobo. É muito legal as suas artes, eu gosto bastante. Sempre segui você no Instagram há muitos anos e com certeza me ajudou bastante a estar evoluindo. Eu espero que a nossa conversa ajude outros ilustradores a estarem melhorando também e a perseverarem no mundo da ilustração. Eu queria que você deixasse um recadinho aí pro pessoal e as suas redes sociais, se você quiser, o YouTube, Instagram, que é claro, eu vou pôr no link da descrição, os links na descrição. Você pode também falar aqui que a gente vai divulgar pro pessoal. Beleza, então, pessoal, me segue no Instagram e meu canal no YouTube. Em breve vou postar mais conteúdo por lá. Um dos conteúdos que eu vou postar lá, que o pessoal pediu bastante, eu vou falar um pouco sobre meu trabalho, assim, falar o que eu faço, e para quem tiver dúvida nessa área lá, vai ser um conteúdo que eu tô aqui planejando para postar lá no canal no YouTube. E é isso aí. Muito obrigado aí pelo convite. E espero que tenha tido bastante informação pro pessoal aí e que tenha ajudado de qualquer forma. Com certeza ajudou. Eu tava trazendo aqui no canal só mais ilustradores de fora, né? Eu trouxe, acho que basicamente todos os que eu trouxe até o momento falando sobre ilustradores. Foi do Kim Jun-ji, foi da Loish, foi do Craig Mullins, foi só o pessoal de fora. Então trazer o pessoal aqui do Brasil, porque ainda mais que é do Brasil, e aí eu consigo trazer de uma forma de conversa pro pessoal ver, né, e conseguir entender melhor. Eu acho que é bem legal. Eu espero conseguir trazer mais ilustradores aqui para esse novo formato que eu vou trazer de vez em quando. Não vai ser em todos os vídeos, mas de vez em quando eu sempre vou estar tentando trazer um artista novo pro pessoal estar conhecendo, e que seja agora mais brasileiros aí para estar incentivando mais a nossa arte nacional e impulsionando mais os nossos ilustradores. Pois é bem legal mesmo. A gente tem bastante artistas aqui no Brasil que tem trabalho esplêndido assim. Eu acho bem legal esse formato que você está trazendo aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Gi, muito obrigado por participar mesmo. Foi, assim, uma grande satisfação trazer você aqui pro canal. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Até, obrigado aí, pessoal. Valeu.